A Ilha dos Dinossauros, episódio 8. A batalha do Gorgossauro versus Espinossauro. Gorgossauro anda pela Ilha dos Dinossauros e encontra o Estegossauro. Você deve estar se perguntando: oxi, mas como assim? Esse Estegossauro não tinha morrido no episódio 7? Então, gente, aqui tem na Ilha dos Dinossauros tem alguns clones de alguns dinossauros. Tem alguns clones, porque no ano de 2003 algumas pessoas vieram para a ilha e quando acharam os dinossauros originais, decidiram criar seus próprios dinossauros ou criar clones, tipo, quando esse dinossauro morrer, a gente vai ter ele vivo com o seu clone, vai ter seu clone vivo. Então, eles fizeram um clone do desse estegossauro macho aqui, fizeram um clone, e também fizeram a Dinosaurs Comeback fez um clone da estegossauro, filha dele. Também fizeram um clone. Então, os clones se encontraram e um decidiu cuidar do outro. E os clones morreram, só sobrando os originais. E também o Gorgossauro encontra um Paxcephalossauro. Então eles se olham e todos têm um pequeno ódio pelo Espinossauro. Porque o Espinossauro matou a filha do Estegossauro. Depois do episódio 3, o Espinossauro apareceu e matou a filha, deixando o pai dela com depressão e com muito ódio. Esse aqui, Paxcephalossauro, perdeu seu bando inteiro por causa do Espino. E o Gorgossauro, vocês devem saber, né? Acho que vocês assistiram o episódio 4. Mas se vocês não assistiram, eu vou explicar aqui pra vocês. O Espinossauro matou a família do Gorgossauro inteira. Matou todos. Aí, ó, podemos ver o Espinossauro comendo o resto que sobrou da Estegossauro. Tudo foi isso que sobrou dela. Desde o episódio 2. E só pra vocês. Gente, se vocês não estão entendendo muito a história, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês. A ordem cronológica da série é o episódio 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7, 8. Essa é a ordem cronológica da série. Oxe, mas por que o episódio 5 tá no meio? Episódio 2 e 3. Aí você precisa assistir o episódio 5. Porque lá eu falo sobre por que o episódio 5 se passa depois do episódio 2, mas antes do episódio 3. Você precisa assistir o episódio 3. Então, se você ainda não viu, vai lá ver. Espino chega olhando para eles. E esse trio eles ficam observando o Espino, a ver o que ele vai fazer. Então o Paxcephalossauro já parte pra cima derrubando o Espino. Mas o Espino dá um chute na cabeça do Paxcephalossauro e joga ele no chão, no chão. Então o Gorgossauro aparece e derruba o Espino. O Espino se levanta, joga o Espino pra longe e vai partir pra cima do Estegossauro. Mas o Estegossauro dá uma rabada no Espino, jogando ele pra longe. O Espino se levanta, mas o Paxcephalossauro derruba ele no chão. O Espino estava em desvantagem, até porque ele não tinha o rio da harmonia cheio. Até porque a ilha estava no verão na ilha, ou seja, o rio tinha secado e só iria voltar a ficar cheio só no inverno do ano que vem. Então o Espino tava sem rio, tava sem nada. O Gorgossauro, com todo seu ódio, joga o Espinossauro no chão, tenta morder ele, mas o Espino
é mais forte e joga o Gorgossauro no chão. Espino joga o Estegossauro no chão e derrota ele. E faz o mesmo mas do nada o Paxefalossauro sobe Espino no Espino, fazendo ele ficar distraído. Mesmo assim o Paxefalossauro perde. Então Espino acha que venceu a luta e vai embora, vencedor. Os dois tiranossauros chegam, né? O Reddit-Rex e o Supremity-Rex chegam e eles veem o Estegossauro e o Paxefalossauro olhando para o Gorgossauro. E o Gorgossauro, com suas últimas forças, se levanta, tenta e falar com o Supremity-Rex. Então, o Gorgossauro consegue se comunicar com o Reddit-Rex. Quero dizer, Supremity-Rex. Oxe, mas por que ele consegue se comunicar com o Supremity-Rex? Sendo que nem da mesma espécie eles são. Explicação. Os Gorgossauros da ilha não são os dinos originais, e sim dinossauros criados em 2003 pelas pessoas do governo. Por isso, eles conseguem se comunicar com os outros dinossauros. Por isso, eles não são dinossauros originais. E por final, o Gorgossauro morre. Mas antes de morrer, ele fala para o Supremity-Rex que era para ele vingar a família dele, dizendo que o Espino matou a família de vários dinossauros, que o Supremity-Rex tinha que vingar todos os mortos. Então o Gorgossauro morre. E o último pedido de Gorgossauro foi que ele encontrasse a King Carnotauro. Porque se a King Carnotauro, o Supremity-Rex e o Reddit-Rex se juntassem, com certeza ganhariam do Espinossauro. O Brown T-Rex chega e vê o Gorgossauro morto. Aí ele escuta os últimos comunicados que ele deu. Então o Brown T-Rex ruge. Ele dá um rugido de respeito pelo Gorgossauro. E após isso, Reddit-Rex, Brown, Supremity-Rex, o Paxefalossauro e o Estegossauro vão procurar a King Carnotauro e a Triceratops fêmea a Triceratops blue para se juntarem e lutarem contra o Espinossauro, fazendo a vingança, finalmente acabando com a extinção que o Espino está fazendo. Será que eles vão conseguir? Vamos ver no próximo episódio de A Ilha dos Dinossauros. Não percam!